Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá. Vamos começar com algumas observações. Primeiramente, antes de olhar, fazer os exercícios em si, né? Antes de fazer a calagem, a gente vai observar que alguns passos a se fazer e comparar a unidade do laudo com a tabela de interpretação e recomendação. A gente vai verificar a argila e ela quase sempre. Vamos dar uma olhada aqui. Ela quase sempre está podemos observar aqui em gramas por quilograma, certo? E o argila deu 347 no laudo, que a gente vai fazer baseado na prova. E a argila na tabela de interpretação, ela está em porcentagem. Então, a gente divide por 10 ou multiplica por 0,1 em gramas por quilogramas para a gente obter em porcentagem a argila. A gente já pode adiantar isso. E de todos os nutrientes, o fósforo e o potássio é o que ele sempre está em miligramas por decímetro cúbico. Vocês vão poder ver nas análises que vocês vão fazer aí, verificar que, olha, soma de base tem centimol carga por decímetro cúbico. A tesão, o que significa tesão? Já estou dando a CTC potencial já, ela já está aqui, a total. 4. V%, saturação por bases, né? 10,80 em porcentagem. A saturação por elemento em porcentagem. Agora pensem que, vejam, fósforo e potássio miligramas por decímetro cúbico, certo? Agora, a soma de cálcio e magnésio, centimol carga, cálcio e magnésio, centimol carga, alumínio, centimol carga, hidrogênio, e já vem hidrogênio, já está em gramas por decímetro cúbico, né? Aí H mais o hidrogênio mais o alumínio em gramas por decímetro cúbico. E assim sucessivamente a matéria orgânica, a matéria orgânica gramas por decímetro cúbico e a areia, silt e a argila está em gramas por quilogramas, certo? Então a soma de bases aqui vimos. E os elementos zinco, cobre, ferro, são os micronutrientes, molibdênio, boro, sódio, eles estão em miligramas por quilogramas. Sódio não, silício, pessoal, desculpa, silício. Ok? Aqui só está repetido 2 vezes, né? Então, a gente está analisando isso aqui. A única diferença entre esse e esse aqui é que no boro, né? Acho que serviu para isso, 0,30 aqui, 0,29 aqui. A gente vai estar utilizando 0,30, ok? Deixa eu descer aqui. A única diferença entre os dois. 0,30 e 0,29. Deixa eu usar 0,30, ok? Então, o que a gente pode avaliar mais? Qual cultura está sendo pedida, né? Está sendo observada para análise. Então, de acordo com a análise do solo, faça a recomendação da correção qual cultura vai ser plantada e adubação para o plantio de milho, ok? Então, a cultura é o milho. Então, a minha tabela de interpretação e recomendação vai ser para a cultura de sequeiro, certo? E cultura anual, ok? E observar também, acrescentei mais 2 tópicos. Observar o extrator utilizado na análise do elemento ou nutriente. Então, eu vou ver, comparar. O MERIT está sendo usado na interpretação, na recomendação, o mesmo extrator que foi utilizado no laudo, e o de resina também, ou de resina. Então, tem que sempre comparar qual extrator está sendo utilizado ali, porque pode dar alteração também. E, por último, eu tenho que ver a interpretação e a recomendação para a região, certo? No caso, assim, a gente está utilizando interpretação e recomendação para solos tropicais, tá ok? A gente está utilizando a interpretação e a recomendação para a região de solos tropicais. Certo, pessoal. Através dessas observações, vamos partir para a gente dar uma olhada no laudo e na interpretação e recomendação, ok? Então, vamos começar.
Argila, lembra? A nossa argila é 347. Vamos dividir ela por 10 e passar ela para porcentagem. Ela deu 34,7% a nossa argila, depois que dividiu por 10, ok? Então, interpretação de análise de solo para fósforo, por exemplo. Olhem aqui. Focar. Só um momento, deixa eu focar. Aqui, focou, né? Interpretação de análise de solo para fósforo extraída por método de Melich, ok? Método de Melich. A gente verifica lá, ok? Vamos lá. De acordo com o teor de argila, certo? Para a recomendação de adubação fosfatada em sistemas de sequeira. Então, o nosso teor de argila, ele deu 34,7, certo? Então, ele tá variando aqui de 16 a 35% meu teor de argila, certo? E quanto que tá o meu fósforo, né? O que o meu fósforo, a unidade tá? Ele tem miligramas por decímetro cúbico aqui, ok? Então, vou lá no laudo e vejo. Fósforo tá em miligramas por decímetro cúbico também, tá 1,20, ok? Então, esse valor, dentro do 16 a 35%, ele é menor que 5, certo? Então, meu valor de fósforo está muito baixo, tá ok? Então, eu parto para a recomendação, certo? De adubação fosfatada corretiva, de acordo com a disponibilidade de fósforo e com o teor de argila para culturas anuais, por causa do milho. Então, vamos lá. O teor de argila, ele está entre 16 e 35%. O meu fósforo, eu sei que ele está muito baixo, então eu vou recomendar, e ó, olha a unidade, 60 kg por hectare de P2O5, sendo que é sistema de sequeira porque é milho. Se fosse, por exemplo, arroz, seria o sistema irrigado. Tá ok, pessoal? Então, a gente deu uma introdução ali, o que a gente já sabe, a gente já tem uma noção do que a gente já tem que fazer, certo? Então, vamos lá iniciar. De acordo com a análise de solo, faça a recomendação de correção e adubação para o plantio de milho nessa área. Então, o primeiro que a gente vai calcular, 1.1, calagem para V de 70% utilizando calcário com 80% de PRNT. Ok? Então, já deu o nosso V2, que é 70%, né? E utilizando calcário de 80% de PRNT. Então, vamos lá. O meu V2 é 70% e o meu PRNT é 80%. Eu gosto, pessoal, de início, vocês fiquem bom para vocês, mas vou sugerir isso. Já façam, já coloquem aqui do lado tudo que você vai usar para fazer o cálculo de calagem, para já ficar mais simples para vocês. Igual o V1, vamos lá no laudo, né? Onde tá a saturação por base, né? Qual é o valor dela? Então, a gente vai lá, ó, porcentagem, 10,80, certo? Então, a gente já pode anotar aqui, ó, 10,80 de saturação por base. Vocês viram que é uma saturação bem baixa, né? E o nosso fator, né, que é 100 dividido por PRNT, então, o PRNT é 80, né? 100 dividido por 80, e o PRNT é 80. Então, o meu F é 100 dividido por 80, que vai ser igual a 1,25, ok? E eu também vou utilizar a minha CTC, a potencial 7, certo? CTC total. Então, eu vou ver aqui, espera focar. Aqui.
ela tá CTC a potencial 7,4, ok? Então, CTC total é 4. Ela que eu vou utilizar para calcular a calagem. Então, vamos lá. Necessidade de calagem é V2 menos V1 vezes CTC, a pH7 total, vezes o meu F. Eu vou dividir o V2 vezes V1 por 100, ok? Vou substituir os dados. Necessidade de calagem é igual a 70 menos 10,80. A CTC que eu quero chegar é 70% e a que eu tenho é 10,80 vezes o meu T, que é 4, vezes o meu F, que é 1,25, né? Isso aqui por 100, ok? Meu resultado vai ser 2,96 toneladas por hectare, menos 1. Então, para mim corrigir a acidez desse solo, eu vou precisar de 2,96 toneladas por hectare de calagem, de calcário. Olhando, é sempre interessante a gente olhar no laudo também, nesse momento da calagem, como é que está o alumínio. Vamos olhar aqui como é que está o alumínio? Interessante a gente fazer essa análise. 7,80, gente. Olha aqui, o tanto que esse alumínio está alto, sendo que 0 seria bom entre 0,2, não menor que 0,2, entende? E acima de 0,5 a gente tem que fazer calagem, entendeu? Então, olha aqui, tá 41,90%, olha o tanto que tá alto isso, certo?